Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, sou um dos fundadores da Fincat, e dentro da Fincat a gente tem o nosso bate-papo com fintechs. Tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente tem mais de 100 episódios com especialistas desse universo de finanças, tecnologia e inovação. Hoje, um episódio muito especial, já há algum tempo a gente estava se programando, agora finalmente vai ao ar. Estou muito feliz aqui de estar recebendo o Abdul Assal. Ele que é Head de Business Development Brasil e Colômbia na Galileu. Abdul, primeiramente, muito prazer estar aqui conversando com você. Estou muito feliz de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a Galileu. E justamente em função disso, né, queria começar pedindo para você falar um pouquinho mais sobre você, e aí na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a Galileu. Perfeito, obrigado, Vitor, pelo convite, pelo espaço aí. Muito bom sempre falar com vocês, falar do mundo mundo do mercado financeiro, fintechs. Bom, me apresentando, eu sou Head de Negócios aqui para Galileu no Brasil e na Colômbia. Enfim, tenho mais de 15 anos aí no mercado financeiro. Passei aí tanto por bancos, né, aqui no Brasil, Banco Santander, aí no mundo de pagamentos, cartões, etc. Tive uma passagem também pela Mastercard, onde eu fui responsável por fintechs e bancos digitais, tanto no Brasil quanto na América Latina e Caribe. E há um ano e meio, aproximadamente, estou aqui com a Galileu, tá? Cuidando aqui tanto do mercado brasileiro quanto colombiano. É uma linda coincidência, já que eu tenho na minha família que eu sou casado com uma colombiana, então acabou que coincidiu dos dois países entrarem na minha vida de novo agora pelo âmbito profissional. Pô, muito bacana, excelente coincidência, né? Queria agora, então, que você falasse um pouquinho mais da Galileu, falar um pouquinho da atuação. Talvez muitas pessoas que estejam acompanhando já conheçam, apareceu para isso, vamos ouvir um pouquinho mais, mas também tem gente que está sendo novidade, né? Então, fique à vontade de expor da melhor forma possível. Com certeza, perfeito. Bom, vou comentar um pouco da história da Galileu, que eu acho que é bem interessante. A Galileu é uma empresa americana, tá? Nasceu em 2000 no estado de Utah, em Salt Lake City. E nasceu como uma processadora emissora de cartões, 100% focada ali, né, em bancos digitais, fintechs, no mercado americano, e cresceu, de fato, liderando esse mercado. A Galileu chegou a ter 95% de market share do mundo de fintechs nos Estados Unidos. Hoje, os dois maiores bancos digitais dos Estados Unidos são clientes Galileu. Um deles, o Banco SoFi, se tornou o nosso Bank Holding Company, comprou a Galileu em 2019, depois de fazer uma migração, né, de uma plataforma mais legado que eles utilizavam pela Galileu. Foi uma transação muito importante para nós, né? Então foi uma transação aí de 1,3 bi de dólares, o que acabou acelerando a expansão da Galileu para a América Latina, né? Então, apesar dela fazer parte de um banco e ser a provedora de tecnologia desse banco, ela segue a vida agnóstica como provedora de infraestrutura bancária. A Galileu entrou no México e na Colômbia ali entre 19, 20 e 21, com clientes para esses dois mercados. E em 2021, a gente fez mais um movimento super estratégico, que foi uma segunda aquisição, tá, de uma empresa argentina com presença em 14 países aí da região, foi da Tecnicis, né? Tecnicis é uma empresa que trouxe para o nosso portfólio uma linha de negócios que nos torna aí um one-stop shop para bancos, né? Ela trouxe soluções de banking, então core bancário, canais digitais, então tudo aquilo que um banco usa, né? Beyond cards, essa aquisição trouxe para a gente, né? Então isso fez com que a gente chegasse hoje a 16 países nas Américas, e a gente tem desde payments, que é as soluções originais aí da Galileu, quanto a parte de core bancário, né, que é o que está below the glass, o que a gente não vê, o famoso back-end, e o que é o above the glass, que é o front-end ali, que são os canais, o aplicativo do mobile banking, o web banking, e a gente também tem aí nessa composição uma IA conversacional que traz, né, hoje em dia a IA é a bola da vez, traz aí para os bancos muita eficiência na interação ali com os clientes, otimização dos processos e tudo mais. Então a gente se tornou aí uma plataforma bem completa, única no mercado, que tem aí essa abrangência de soluções, e essa aquisição
ela fez com que a gente tivesse uma presença no Brasil, né? A plataforma Tecnicis está no Brasil há mais de 10 anos, ela veio para cá para criar o banco original, construir o banco original do zero, foi o primeiro cliente da Tecnicis no Brasil. Hoje a gente já trabalha com outros players aqui no mercado, tá? Tanto bancos múltiplos, bancos públicos, quanto instituições de pagamento, quanto empresas de mobilidade. Então a gente está em vários setores aí com o nosso core bancário, que é bastante flexível e consegue chegar. E a gente brinca, né, que a gente tem mais de 2.000 APIs e a gente consegue brincar ali na cozinha e fazer diversos sabores, né, de soluções financeiras, porque no final do dia, cada solução tem uma feature, cada solução tem um perfil, um saborzinho diferente, então a gente senta com o cliente, customiza e monta aquilo que é necessário. E é isso, né? Então, eu vim justamente para trazer um pouco da minha experiência de pagamentos e preparar toda a expansão do restante da unidade de negócios da Galileu para o Brasil, enfim, e me divertir, né? Eu gosto muito do nosso setor, acho que a gente tem um mercado que é referência global, né? O Brasil, e aí você junta as duas coisas, né? Um mercado que é ávido por inovação, super aberto à adoção de novas soluções, com uma plataforma completa. Então, acho que a gente está aqui num belo playground aqui no Brasil. Com certeza. Até antes do episódio, estava dando uma olhadinha no site de vocês, até trazendo o pessoal alguns números. Com certeza, os números atuais já são até melhores, né? Mas para reforçar o seu discurso, né? Então, mais de 100 parceiros de plataforma, mais de 158 milhões de contas, mais de 2 décadas de experiência, como você comentou, mais de 1.700 colaboradores e atuação em 13 países. E até essa questão dos países é um gancho que eu queria puxar, né? A gente vai falar bastante do meio de pagamentos e fintechs no Brasil, mas você comentou da sua atuação com Colômbia. E vira e meia a gente ouve falar também de fintechs em Colômbia, teve o caso do Nubank indo para lá, outras fintechs brasileiras indo. E como que está o ecossistema lá, da parte de vocês, o que vocês têm percebido? Tem similaridades com aqui? Explica um pouquinho aí pro pessoal. Perfeito, ótima pergunta. Cara, assim, a Colômbia tá num momento muito bom, tá, para fintechs. Eu digo que, assim, de fato, o Brasil é o país mais avançado na América Latina, mas quando a gente olha para os mercados Tier 1 da América Latina, a gente fala de 6 mercados, né? Brasil, México, Colômbia, Peru, Argentina e Chile. São os principais mercados aí, todos eles estão avançando bastante no segmento de fintechs, mas se eu pegar os 3 primeiros, é Brasil, México e Colômbia. E a Colômbia, ela tem um momento muito interessante, que é o regulador, ele está se tornando tão favorável quanto o regulador brasileiro, que para mim é sempre a principal, né, o principal ali impulsionador da inovação, do empreendedor poder ter, de fato, motivos para fazer, os VCs, os investidores terem ali o apetite para entrar nos mercados. Então, a Colômbia está num momento muito bom, né, regulatório. Ela está num momento que ela adere a um cenário muito parecido com o nosso do Pix, lá se chama Breve, e que em espanhol se fala breve, né, que é de breve, que é realmente um pagamento instantâneo, então é breve, e ele tem um cenário de um mato alto ainda, né, porque a bancarização ainda não está no nível nosso, e o uso de dinheiro espécie ainda é muito alto na Colômbia. Então você tem um mato alto para cortar, você tem muito investimento entrando no mercado, você tem bastante empreendedor local, 2/3 das fintechs na Colômbia são locais, e o outro 1/3 é fintechs de fora vindo explorar o mercado, principalmente fintechs dos Estados Unidos, do México e do Chile, indo para a Colômbia. Mas você tem um mercado aí com muito potencial para ser explorado, né? E o grande, acho que se a gente for falar qual é o fator número 1 que torna isso potencial, é o uso de efetivo. Então ainda tem aí uma migração para acontecer, né? O colombiano precisa de motivos para largar o uso do dinheiro em espécie e ir para a transação eletrônica. E aí a transação eletrônica, ela beneficia todo o mercado, né? Então, com o Breve sendo uma alavanca aí de aceleração da bancarização e da educação das pessoas terem mais confiança em não usar mais o dinheiro, usar um canal eletrônico, beneficia todos os outros meios, beneficia o cartão, beneficia, enfim, o uso de
carteiras digitais, bilheteiras lá. Então as pessoas começam a testar. Um outro fator interessante na Colômbia, que é prova disso, é que é um fator muito legal que eu gosto que o mercado monitore, é qual é o número médio de contas por indivíduo, por adulto, né? O Brasil já está num número médio, chuta, quantas contas você acha que o adulto brasileiro tem em média abertas Numa hoje? média hoje, umas 5 contas. Na mosca. Ah, O olá. Brasil, na mosca. O Brasil passou aí um pouquinho mais de 5 contas por adulto, né? Então a gente já tem registrado mais de 1 bilhão de contas no Banco Central, seja uma conta de pagamento, uma conta poupança, uma conta investimentos, independente, mas são mais de 1 bilhão de contas. E a Colômbia é um mercado menor, mas já tem uma média de duas contas por adulto, o que mostra que as pessoas já estão começando a testar, né? E em geral isso era né? Era uma conta para quem era bancarizado, e as pessoas já começam a testar, né? Fintechs, contas digitais, carteiras digitais, outros métodos ali para poder transacionar, e já começam a entender que ela não precisa mais de um único provedor de serviço financeiro, que ela pode diversificar, né, as soluções que ela usa, com vários players, né? Então, às vezes você tem investimento com aquele, uma conta básica com aquele outro, né, um player que vai te ajudar numa remessa, enfim. Então, eles começam a entender que né, com essa entrada de muitos players, a redução do custo de manutenção chegando a zero, né, e muito puxado pelas fintechs, favorece essa experimentação. Então, tudo tá apontando para que a Colômbia siga os nossos passos, já está seguindo, e é um momento muito positivo, tá, para o mercado. Muito legal. Gostei bastante do nome do Pix deles, o Breve, realmente bem Em criativo, breve, né? sim, Voltando para o cenário brasileiro, né? Acho que é Brasil. bacana que você já teve uma atuação muito bacana no mercado bancário, passagem Mastercard, agora Galileu, e a gente vê essa evolução, como até você já trouxe um pouquinho no comparativo com Colômbia, na questão de Pix, a gente vê a própria questão do Banco Central, vem Open Finance, vem Drex. A gente está gravando agora esse episódio hoje, dia 29. Ontem teve toda a operação da Polícia Federal, encontrando lá as relações com PCC, lavagem de dinheiro. Sim. Tem ainda como que vai ficar regulações do Banking as a Service. Então, de tudo que você já viveu e está vivendo, em que momento que você vê que a gente está, para onde a gente está indo, e como que a Galileu acaba se adaptando e moldando nessa transformação de mercado, né? Perfeito. Eu acho que o momento aqui no Brasil em relação, eu acho que está bem junto, né? A consulta pública aí a questão sobre a regulamentação do Banking as a Service no Brasil, que já está em pauta desde o fim do ano passado, com essas questões, né, de Polícia Federal e tudo, eu acho que é um movimento natural. Não era uma surpresa que isso acontecesse, dado que ao momento que o Banking as a Service permite a entrada de novos players embaixo deles, né, se beneficiando de uma licença terceira, faz com que haja uma pulverização, né, e logo um pouco do controle se perde, né, porque é como se você estivesse sublocando ali um espaço para mais pessoas, né, que vão operar. Então, como é que você garante que o controle dessas operações tenha o mesmo nível de segurança e compliance que um banco direto tem ali no dia a dia reportando para o regulador? Então, eu acho que era o esperado. Eu acho excelente que a questão de Banking as a Service esteja sendo conversada e regulada. Existem fóruns, né, no mercado, e o próprio mercado participando ativamente para debater o tema. É de extrema importância. A gente está no Brasil há mais de 10 anos operando com o nosso software. A gente não é uma empresa regulada, né? A gente é um provedor de software, mas o software ele tem que aderir e acompanhar esses avanços regulatórios. Eu acho que agora a gente, né, vê também a Receita entrando um pouco nessa questão, né, do controle, como é que eu entendo que os movimentos estão entrando e saindo, que o balancete ali está sofrendo uma grande flutuação ou não, para poder pegar mais rápido algum tipo de irregularidade, algum alerta aí que esteja acontecendo no mercado. Então, eu acho que é natural, eu acho que é para o bem, né? A população precisa de que esses controles estejam em place
para ela também se sentir segura em usar serviços financeiros de players não necessariamente financeiros, né? E são os players que consomem hoje o Banking as a Service em qualquer mercado. Então, como é que eu me sinto seguro de me relacionar e de transacionar e de colocar meu dinheiro com um varejista com quem eu me relaciono bastante, ou com um e-commerce, ou com uma marca com qual eu tenho proximidade e resolver oferecer um serviço financeiro. Então, acho que isso tudo é necessário. Acho que o Brasil, de novo, sempre liderando essa frente, né? Nosso Banco Central bastante ativo nesse ponto de vista. E o mercado também é muito colaborativo nesse aspecto, né? Então a gente vê o próprio, infelizmente, né, aquele fato que aconteceu, né, do ataque, né, nas APIs ali do Pix. O mercado se mexeu muito rápido, de maneira colaborativa, uma conversa entre bancos acontecendo para poder entender o que aconteceu, para poder monitorar e capturar, e, enfim, até resgatar valores. Então, eu acho que o nosso mercado é muito maduro e muito profissional, né? Então, as pessoas são sérias, eles respeitam bastante o que o Banco Central traz, e é isso, né? E a gente tá aí bastante também colaborativo no que tange esse tipo de coisas, né? De regulamentação, de controle, de reportes, de compliance, e apoia, né? Muitas vezes chega algum tipo de demanda do regulador a toque de caixa, né? Então, a gente que está aqui, né, por trás, aqui no backstage aqui ajudando os bancos, a tecnologia no fim do dia é quem provê ou o ajuste necessário ou o dado necessário para um report. Então a gente sempre é afetado também e estamos acostumados, né, a atuar aí com muita prontidão para que se estabeleça um plano de ação, um plano corretivo, né, e tudo que é exigido pelo regulador no mercado. E ainda navegando nesse tema, né, também com a sua experiência, né, não sei se é só de mim, né, mas parece que essa transformação digital, a inovação, dificulta cada vez mais para o próprio regulador também, né? Então, enquanto estava começando a discutir essa regulação do BAS, tudo, aí vem fatos como esse, a Receita também se envolvendo. E para os modelos de negócios fica mais complexo também, né? Você entender tudo isso, como me posicionar, que tipo de solução oferecer. Em alguns momentos a gente vê, pô, aconteceu alguma coisa com uma fintech que nem era fintech, mas se veste como fintech, uma fraude, um golpe. Aí todo mundo já fala, tá vendo? Fintech é isso. Como que os modelos de negócio, as empresas, as fintechs podem justamente se municiar para não acontecer isso, terem um discurso alinhado, mostrarem que, na verdade, o ecossistema vem para agregar, né, para o usuário final, para próprias instituições. Eu acho que, enfim, quanto mais isso, né, tudo que está acontecendo mostra que o mercado está amadurecendo, né? A gente não apesar de ser avançado e sofisticado, a gente não é ainda o suprassumo né, do estágio mais maduro que possa estar, mas a gente está no caminho, né? Então eu acho que, enfim, é importante. As empresas que são sérias vão suportar e vão apoiar e vão entender, né, e até querer que isso aconteça, né, que mais níveis de controle, que mais níveis né, que o texto na regulamentação esteja mais amplo, mais coberto, mais detalhado, e as menos sérias não vão querer, né? Então eu acho que é importante que a gente acaba separando, né, o joio do trigo. Quem é sério fica, quem não é sério vai buscar outro negócio para operar, mas eu acho que é extremamente importante e necessário que essa evolução, né, aconteça e que as empresas estejam aderentes, né, e abertas a respeitar e aderir. De novo, né, a gente está falando de um tema muito delicado, né, segurar o dinheiro, né, custodiar um dinheiro de um terceiro, mexer com a finança das empresas, das pessoas, isso daí é extremamente delicado, importante. Então, eu de novo, sou muito favorável que o máximo nível de controles. Acho que, obviamente, né, o mercado se preocupa muito, porque muitas empresas fintech são mais monoprodutos. E muitas vezes, por você ser monoproduto, você é monorreceita.
né? Então você tem menos linhas de receita para sustentar o teu negócio. Então, quando você depende de uma linha de receita e aquela é afetada por alguma mudança de regulamentação, você fica ali muito sem para onde ir e como sobreviver. E por isso mesmo, a evolução natural de todas as fintechs né, ela nasce no MVP, no monoproduto, mas ela não vai sobreviver e ficar para sempre como monoproduto. Ela precisa expandir a sua capilaridade, a sua linha de atuação, seus serviços oferecidos e ter, né, uma diversificação ali na base, tanto para ter mais linha de receita, mas também para reter os seus clientes, né? Então, porque o cliente ele vai evoluir, ele vai buscar outras, vai ter outras necessidades e tudo mais. Então, eu acho que é sempre uma combinação entre a regulação e uma estratégia de negócio. Se você tem uma estratégia robusta e está aberto a atender a regulamentação, você vai competir, né, de uma maneira muito justa com os seus concorrentes e com os demais players do mercado. Né? Tem mercado para todo mundo, o Brasil é um país continental, né? A gente ainda tem muito mar azul aqui para explorar. Eu sempre brinco que, putz, a gente aqui na Faria Lima tem 30 contas abertas, tem acesso a todas elas, a toda a informação, tem o smartphone mais moderno do mercado, mas quando você vai para uma zona rural, por exemplo, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, não tem muitas vezes acesso a transacionar de outras formas. Hoje, com esse boom de fintechs e bancos digitais, a gente conseguiu diminuir esse gap de acessibilidade que o Brasil tinha nessas zonas mais distantes, mas ainda existe, a realidade é outra. E aí, quando a gente fala de chegar em zonas mais distantes, a gente fala de inclusão financeira, né? Só que a inclusão financeira não é só você dar o acesso à internet e dar acesso a uma conta, ou ao ter um Pix. A inclusão financeira tem um passo atrás. É uma inclusão, é uma educação financeira. Então, a inclusão financeira de maneira completa, ela tem que dar uma fluidez, para que a pessoa possa gerenciar suas finanças, né, de maneira responsável, de maneira segura. Acesso a crédito, que no final do dia a pessoa ter o acesso à conta, mas não ter como, né, transacionar, como, né, movimentar, criar, né, ali oportunidades para o teu entorno, o acesso a crédito é extremamente importante. Então, eu digo, o mercado ele é grande, existem muitas áreas no Brasil, muitos setores, muitos segmentos, muitas regiões que ainda não foram devidamente servidas, né? A gente ainda tem situações de empréstimo no papel, assinadinho no papel, né? O Buy Now Pay Later é feito no papel em regiões do Brasil. E aí você pergunta, você quer digitalizar essa operação, né, para aquele empreendedor que oferece esse serviço? Fala, ainda não está pronto, esse cara só vai assinar no papel. Né? Então você fala, caramba, nos dias de hoje, com quase 100% de bancarização, com mais de 90% de pessoas usando o Pix, ainda você tem transações, empréstimos acontecendo no papel. Né? Então, enfim, tem ainda muita oportunidade, obviamente a gente tá chegando aí né, em alguns segmentos no teto, mas tem muita oportunidade, né? Isso falando de Brasil. Depois, quando a gente olha para o que é hoje o mundo global e as oportunidades né, de soluções financeiras cross-border e tudo mais, tem um mundo também de oportunidades aí para explorar. E eu acho que o mercado está olhando já para isso, né? A gente fala de stablecoins, de moedas digitais, de outros trilhos, né, transacionais. Então, é importante saber separar também o que é trilho e o que é moeda, mas tem aí bastante coisa sendo discutida para reduzir o custo e aumentar a velocidade dessas transações aí que hoje em dia ainda acontecem a um custo elevado e a um tempo muito demorado, quando a gente fala de cross-border. Mas o Pix já está chegando nessa, né, cruzando a fronteira, então, que é bacana. Olha, sensacional, uma verdadeira aula que você deu nessa parte aqui, porque a gente pegou muito bem para como as coisas estão, para onde estão indo, e acho que você colocou uma cereja do bolo que é fundamental nesse processo todo, que é essa questão da educação financeira, né? Até nos grupos sobre PIX, sobre inovação financeira, tudo, muita gente estava até falando, no começo do ano até foi tentado colocar algumas medidas, né, para fiscalizar melhor os dados das fintechs, tudo, mas daí virou fake news para cá, para lá, vai taxar Pix, não sei o quê.
ficou meio que em banho-maria, né? Aí volta a acontecer de novo casos agora. Se todo mundo tivesse bebendo de uma fonte de educação financeira, buscando as fontes, tudo, talvez até a própria transformação estaria mais acelerada, né? Mas a gente tem que voltar alguns passos, tomar uma pancada na cara para perceber, né? E antes da gente chegar para os finalmente, mais uma vez puxando um pouco para o lado da Galileu, comentei um pouco dos números, né? Também acho que tem outro ponto bem interessante no site de vocês. Galileu nomeada a melhor da categoria em emissão digital, não sei se fala Javelin, Avelin, o Abdul pode falar até melhor, Strategy and Research. E por que eu estou colocando esse ponto? Porque aqui o nosso público, majoritariamente de fintechs, instituições financeiras, e talvez agora eles estejam interessados em seguir essa conversa com você, conhecer um pouco mais sobre a solução, como pode se encaixar. E aí fica agora justamente a parte para você explicar um pouquinho mais como dar continuidade quem tiver interesse com você. Perfeito, legal. Obrigado pelo espaço aí, por ter trazido esse gancho. Se deixasse eu falar de educação financeira aqui, eu ia gastar mais 2 horas. Aqui. Se juntasse eu e você, ia longe, viu? Porque eu também sou super fã. É um tema muito legal e o mercado é responsável, né, em educar os seus clientes, e hoje em dia as pessoas também têm acesso à informação de maneira muito mais simples e mais fácil que antes, então eu acho que está acontecendo, né? Mas é sempre uma preocupação e um tema que não pode sair do radar. Falando aí de Galileu e do tema que você comentou, eu também não sei como é que se fala esse nome aí. Eu falo Javelin, né? Porque eu sou brasileiro. Vamos falar o português, claro. Mas aqui, com muito orgulho, a gente foi nomeado, né, o melhor emissor digital globalmente pela Javelin. Então, eles fizeram uma análise bastante completa sobre players e plataformas de processamento e emissão de cartões, sobre o ponto de vista de emissões digitais, que hoje em dia é a tendência, né? Então, o que é uma emissão digital? O cartão físico, ele ainda existe, ele ainda vai existir, vai continuar existindo, mas hoje em dia a emissão digital é garantir que você, desde o primeiro dia que o cliente abre a conta e gera o seu cartão ali, que esse cartão ele também funcione de maneira digital. E aí tem 2 caminhos, né? Um deles é você gerar um cartão virtual para que ele possa acessar no próprio aplicativo e fazer transações online, mas também fazer o push provisioning daquele cartão em forma de token para o celular, para que ele funcione numa carteira digital, como uma Apple Pay, um Google Pay, um Samsung Pay da vida, né? Então a Galileu, ela é reconhecida, a gente tem aí um diferencial, que a Galileu, ela, além de ser a processadora, ela também é a tokenizadora, né, das transações. Então uma transação virtual ou em uma carteira digital, ela sempre é tokenizada. Isso traz mais segurança, né, para o processo, e a gente tokeniza também as transações que a gente faz com a nossa própria plataforma. Então, a gente realmente tem aí o one-stop shop no mundo de emissão de cartões, e isso traz para a gente os diferenciais, sem contar todas as outras features que tem por detrás, né, do mundo de emissão de cartões. Então, muito legal aí ganhar esse reconhecimento. E eu acho que mais do que a emissão digital é a quantidade de sabores que a gente consegue fazer ali, né, com nossa plataforma de emissão. Então, né, hoje em dia a gente faz processamento débito, pré-pago, crédito, a gente é agnóstico às marcas, aí, as bandeiras, mas a gente também consegue trazer várias outras funcionalidades para o programa de cartões, que acabam permitindo que distintos cartões sejam criados. Então, desde um cartão focado numa pessoa jurídica, numa pessoa física, com diversos tipos de controle que esse usuário precisa, ou com diversos tipos de bolsos. Hoje em dia já se vê muitas contas multi-pockets, né? Aí um bolso focado em gastos gerais, outro bolso, outra carteirinha focada em gasolina, outra em, então, multi-benefícios. São casos de uso que estão bastante fortes aí conosco. Casos de uso voltados também para cripto, you name it. A gente tem aí hoje mais de 100 parceiros, né, distintos sabores aí operando com a gente. Como você comentou, mais de 160 milhões de cartões ativos na plataforma. Gosto de fazer a comparação, sim, porque, né, é interessante, um Nubank e meio na nossa plataforma rodando, então a gente é grande.
e bastante legal, né? A gente acabou de lançar um programa nos Estados Unidos agora, que a gente assinou o contrato no começo do mês e lançou ele agora, no fim do mês. Então, assim, dentro de um mesmo mês a gente assinou e lançou um programa. Não vou falar o nome ainda, vai ser divulgado em breve, mas a gente tem realmente aí um pace, né, uma forma de trabalhar que adere ao que as fintechs esperam. E para o Yuri não puxar minha orelha depois, eu vou falar um pouquinho da nossa narrativa Gustanomics, que a gente falou bastante na Febraban Tech e fala muito em todos os outros mercados, né? Gustanomics como a gente fala lá fora, aqui no Brasil ficou Gostanomics, que é uma mistura aí de gostar com economia, né? Mas no final do dia, o que é o Gustanomics? Hoje em dia, o aplicativo bancário, quando a gente pensa em uso do celular, e aí trazendo aqui uma reflexão, né, para quem está assistindo, quando a gente compara, né, o comportamento de antigamente com o de hoje, antigamente você caminhava na rua e tinha os comércios. Então você ia no banco numa esquina, você ia na farmácia na outra, depois você atravessava e ia no mercado. Hoje em dia você está aqui na tela do celular e está tudo aqui, né? Então, assim, a gente gosta de falar para os bancos, você dentro do aplicativo do celular do seu cliente, você não está concorrendo com só mais um banco. Você está concorrendo com os outros aplicativos também. Você está concorrendo com aplicativos, né, de redes sociais, de mensagens instantâneas, de e-commerce, de jogos, de tudo, né? Então, como você faz para que o seu cliente goste de acessar o teu aplicativo tanto quanto ele gosta de acessar um aplicativo predileto dele, seja qual for? Então, a experiência é muito importante dentro do aplicativo do cliente. E o Gustanomics nada mais é do que garantir que essa jornada que o cliente tem dentro do aplicativo do banco seja tão prazerosa quanto é nos outros aplicativos, porque fazer finanças não deveria ser uma dor de cabeça, né? Então, poxa, eu vou entrar no banco, é legal fazer um Pix, é fácil fazer um Pix, é fácil virar usuário diamante, estou aqui chutando, tá? Mas a gamificação que os bancos estão trazendo hoje, aí já tem vários casos, são gamificações que têm vários apelos e várias intenções por trás. Uma delas é a educação financeira, que você faz com que a pessoa siga um rito, né, ao se relacionar com o banco e entenda que ele está evoluindo, mas a outra é uma intenção também de retenção do cliente, de engajamento do cliente, de aumentar a rentabilização daquele cliente. Então, mas como? Tem que ser fácil, tem que ser gostoso, tem que ser fluido. Então, isso é o Gustanomics que a gente fala, né? Então, hoje em dia, a gente, de fato, apoia nossos clientes não só lançar uma solução financeira, mas lançar algo que os clientes gostem de usar e se engajem ao usar, né? E isso faz total diferença no resultado aí da operação dos bancos. Então, aí, Yuri, para você não puxar minha orelha, obrigado por ter lembrado. E valeu o puxão de orelha, porque é muito bacana isso mesmo. Bom, estamos chegando no final, Abdu, mais uma vez agradecendo muito você. Se quiser deixar alguma rede social, ou sua, ou também da Galileu, LinkedIn, rede social, o site, fica super à vontade. Realmente, como eu disse, uma verdadeira aula, muito bacana a conversa. A gente iria longe aqui mesmo, mas a gente gosta de fazer esse formato, mais ou menos meia horinha, para o pessoal assistir inteiro. E até pensando nisso, a gente sempre deixa portas abertas para próximas conversas. Afinal, como a gente falou ao longo do episódio, é muita transformação, muita coisa acontecendo, e nada melhor do que estar bebendo da fonte de grandes especialistas como você. Poxa, obrigado. Já que você deu o gancho aí, eu vou deixar uma última provocação, que e aí, para reflexão posterior ao podcast, né? Vamos parar de pensar um pouquinho, e a gente está falando muito de AI, mas a gente ainda tem, AI é sensacional e super útil, a gente já está falando que as fintechs no Brasil, mais de 80% delas usam ou vão usar AI nos próximos 12 meses, mas vamos parar de pensar um pouquinho em AI. Eu sei que muitos dos players que estão escutando são players de instituições tradicionais e, de repente, tem uma plataforma legado. Então, eu gosto de falar assim, uma AI não vai funcionar dentro em cima de um sistema que é legado, né? Então, a gente precisa sempre pensar na base, na fundação da tecnologia, para ela poder suportar tudo que tem aí de bom para explorar no mundo, né? Então, meu recado é esse: se você acha que a sua tecnologia ainda não está suportando tudo que vem pela frente, vamos conversar,
Meu canal no LinkedIn é Abdo Assal mesmo, Galileu Financial Technologies Latin America também no LinkedIn, as principais redes que a gente usa. Pode me achar por qualquer canal, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, e-mail, vou responder por todos, tá bom? Obrigado aí pelo espaço, um prazer falar com vocês. O prazer foi nosso. Fica aí também a reflexão, então, deixada. Interajam com a gente, com o próprio Abdul. E fica também o convite que eu falo, mais do que deixar like, se inscrever, copia o link desse episódio e manda para sua rede, porque vocês viram, realmente foi uma verdadeira aula. Com isso, então, a gente fecha mais um episódio aqui do Bate-Papo com Fintechs. Nos vemos no próximo. Até lá. Valeu, obrigado.